servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a reflexão neste terceiro domingo da Páscoa, dia 22 de abril. Estamos com o evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de pão, um pedaço de peixe assado. E ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, a liturgia de hoje, o evangelho que acabamos de ouvir, continua a reflexão da semana passada. Jesus ressuscitado se faz presente na comunidade dos discípulos e dá a paz, comunica seu Espírito. O Espírito de Jesus ressuscitado é a vida mesma de Deus. E ele é que continua capacitando os mesmos para a pregação e o anúncio do perdão dos pecados e da conversão para todos os povos. A missão da igreja nasce do ressuscitado. E qual é a missão da igreja? Reunir os homens para viver o projeto de Deus, na construção de uma humanidade solidária, uma humanidade mais digna, mais feliz. A presença nova de Jesus, quer dizer, a presença dele ressuscitado, é real, é verdadeira. E aí é preciso decidir: caminhar com ele ou ficar parado, sem ação, na ignorância, julgando que não se pode fazer nada para ajudar e combater o mal e a injustiça que há no mundo. Cada um e toda a comunidade e todas as comunidades vão encontrando caminhos novos. Porém, é preciso fazer um ato de fé na presença de Jesus, sempre. E conhecê-lo a partir das coisas simples. Assim é como ele é, porque é assim mesmo que ele se revela. Por exemplo, ao partir o pão, ao comer um pedaço de peixe no meio deles, que foi o que aconteceu. Os próprios discípulos não estavam entendendo a presença de Jesus ressuscitado. A partir de gestos cotidianos,
como falar com eles, não é? Dialogando, estar presente na refeição em comum. Ele dá a paz, interessante. E eles julgam ver e ouvir um fantasma. Como foram lentos para reconhecer, crer na presença de Jesus. Foi um processo longo. Ele mesmo, o ressuscitado, os leva a fazer a experiência de sua presença. Ele mostra-lhes os pés, as mãos, come com eles, fala da Escritura, Moisés, dos Salmos, dos profetas. E assim a comunidade vai conhecendo-o sempre mais, na simplicidade e no conviver com ele. É a partir daí que vão saindo da ignorância e se convertendo cada vez mais. E o que significa essa conversão, senão adesão a ele? Vão se libertando para o testemunho, vão entendendo o que ele quer e contando para os outros a própria experiência, para que façam a mesma coisa e encontrem a paz. Quantas vezes, não é verdade, o mundo pensa que a igreja é um fantasma, quando ela proclama que a paz é possível, que a paz é sempre fruto da justiça, fruto do trabalho, da dignidade do homem, da mulher. Em meio a um mundo marcado por tantos sinais de morte, de inúmeras formas de exclusão, de sofrimento, a igreja, em todos os seus grupos, seus movimentos pastorais, associações, tem a importante missão de cuidar, promover a vida, defender a vida em todas as suas expressões. Se assim for, a Páscoa não é algo do passado, mas a Páscoa é sempre real, é sempre presente, é sempre Jesus ressuscitado. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.